vamos concluir o nosso trabalho? Sejam bem-vindos, né, a mais um encontro. Neste momento nós estamos fazendo a nossa segunda videoaula de ciências. Na primeira aula, nós já falamos sobre os elementos químicos, sobre os isótopos, né, a quantidade de elementos químicos. Eles podem ser naturais, mas também podem ser sintetizados, né, podem ser fabricados. Nós falamos dos isótopos, né, que elementos com o mesmo número atômico pode ter número de massa diferente devido à quantidade de nêutrons, né? A mesma quantidade de prótons, mas o que varia é a quantidade de nêutrons. Então, assim, vai variar o número de massa. Dessa forma, átomos que existem, né, de diferentes números de massa são chamados de isótopos, né? E são muitos que existem aí. Agora nós vamos continuar a falar mais precisamente, né, da tabela periódica. Você já ouviu falar da tabela periódica? O que é a tabela periódica? Vamos conhecer, né, como é que os elementos se organizam, não é? Para facilitar os estudos, não é? Então, no nosso livro, da página 119 à página 124. Já imaginou você poder estudar os elementos químicos, cada um com tantas especificidades, a quantidade enorme, né? 118 até hoje, né? Você sem poder organizar esses elementos, sem poder estar arrumando, classificando, né? Aqueles mais parecidos, aqueles mais diferentes, organizando de maneira que todo mundo entendesse, né? Todos os cientistas que pudessem entender como seria difícil se não fossem organizados. No início do século XIX, alguns cientistas descobriram que certos elementos tinham propriedades semelhantes. Com base nisso, propuseram diferentes modelos para tentar organizar os elementos de uma maneira lógica e de modo a facilitar o estudo da química. Então, imagine a escola, né? Só uma maneira de organização e classificação, eu estou tentando comparar. Se a gente pegasse na escola alunos de 1 ano a 15 anos e deixasse todo mundo misturado para estudar, já imaginou você numa sala com as crianças da pré-escola, né, com os da creche, da pré-escola, de todas as idades? Já imaginou? Será que você conseguiria estudar? Será que seria bom esse desenvolvimento, né? Será que teríamos um bom desenvolvimento para os estudos? Por isso que existe uma classificação, uma ordenação, não é? Com as diferentes fases, né? As diferentes aprendizagens, para procurar facilitar isso tudo. Então, com a química aí, a tabela dos elementos periódicos, ela existe justamente para facilitar. Então, vamos lá. Com base nisso, propuseram diferentes modelos para tentar organizar os elementos de uma maneira lógica e de modo a facilitar o estudo da química. Em 1869, o russo Dmitry Ivanovich Mendeleev, um professor de química, estava escrevendo um livro e anotava as propriedades de cada elemento químico em um cartão separado. Nessa imagem do lado é a imagem dele, aí, ó, cabeludão, barbudão, hein? Em certo momento, ele observou que se os cartões fossem arrumados na ordem da massa atômica, os elementos, certas propriedades se repetiam periodicamente. Desse modo, alguns elementos formavam grupos com as mesmas propriedades. Então, os elementos têm as suas diferenças, cada um tem o seu número de massa, mas eles também têm as suas semelhanças. Apesar de outras tentativas já terem sido feitas, Mendeleev foi quem efetivamente conseguiu fazer a organização, que englobou o maior número de elementos químicos. Nascia assim a primeira tabela periódica dos elementos. Veja aqui na figura abaixo, essa primeira tabela periódica, gente, a imagem histórica da primeira tabela periódica proposta por Mendeleev. Se parece com a atual? Não, mas foi a primeira forma de organização já dá uma ideia. Tem aí os símbolos dos elementos, ó, com o número atômico, certo? Ele colocou aí, foi dispondo. Ao estudar os elementos com valores de massa próximos e aqueles que estão na mesma coluna dos supostos elementos desconhecidos, Mendeleev fez uma série de previsões sobre as propriedades desses elementos. Ele esperava que no futuro esses elementos fossem descobertos e que suas previsões se confirmassem. Então, imagine que naquele tempo ele já esperava por isso, que outros elementos, né? A tabela periódica daquele tempo não tinha tantos elementos quanto existe na de hoje. Mas ele já fazia essa suposição, que eles iriam aparecer e quais seriam as características deles.
Já eram conhecidos, por exemplo, os elementos cálcio com a massa 40 e titânio com a massa 48. Na tabela de Mendeleev, havia uma lacuna entre esses dois elementos, o que indicava que deveria existir algum elemento intermediário. Mais tarde, o químico sueco Lars Frederik Nilsson, ele descobriu esse elemento, que foi o escândio, com a massa 45. Em 1913, o cientista inglês Henry Moseley descobriu um método para determinar a carga elétrica do núcleo e, com isso, o número atômico. Ele percebeu também que algumas irregularidades da tabela de Mendeleev poderiam ser corrigidas quando os elementos eram agrupados pelo número atômico e não pela massa atômica. Então, ele descobriu, assim, uma lei científica, que é a lei periódica dos elementos, segundo a qual algumas propriedades físicas e químicas dos elementos variam de forma periódica, regular, né, com o número atômico. Então, veja que Mendeleev estava organizando pelo número de massas. Ele já propunha que ela fosse organizada pelo número atômico. Observe na página seguinte, né, a tabela periódica atual. Olha aí, vocês podem ver melhor aí no seu livro, né, que ela fica um pouco de lado, a organização da tabela atual. Veja aí que tem colunas, né, tem linhas e colunas, olha aqui, são 7 linhas, e olha aí, 1, 2, 3, seguindo a sequência, aí 18 colunas. E eles têm cores diferentes aí, porque representam elementos diferentes, certo? Aqui é um grupo, aqui é outro, e por último é outro. Aí vamos tentar entender. Olha aqui. Agora você vai aprender a ler e a interpretar a tabela. Observe, os elementos químicos estão representados por seus símbolos. Então, em cada quadradinho desse, vocês vão ver os símbolos, que pode ser a letra inicial ou 2 letras, né? Em cada quadradinho, além do símbolo, há o nome, o número atômico e a massa atômica aproximada do elemento. Aí você consulta o quadro no canto inferior esquerdo da tabela para identificar a posição dessas informações. Aí no nosso livro tem o quadrinho em branco que diz o que é que tem, né? Nós temos aí nesse quadrinho o símbolo que está escrito com a letra azul aí forte, certo? O símbolo. Acima do símbolo vem o número atômico. Então, o número que tem acima do símbolo é o número atômico. E abaixo é o número aproximado de massa, certo? E do lado esquerdo é o nome do elemento. Aí já está o nome completo, né? Tem um nome e o símbolo, para vocês entenderem, certo? As 7 linhas horizontais, essas linhas são chamadas de períodos ou séries. Nessas linhas, os elementos estão arrumados em ordem crescente de número atômico. Então, vocês vão ver aí, em cada linha, o número atômico é diferente, certo? Há 18 linhas verticais ou colunas, que são chamadas de famílias ou grupos, em que ficam os elementos com propriedades semelhantes. Então, nessa linha, esses elementos vão ter propriedades semelhantes. No entanto, isso não vale para o hidrogênio, que apesar de estar na coluna 1, não é classificado em nenhuma família. As colunas são geralmente numeradas de 1 a 18. Observe que lá em cima tem 1, 2, 3 até o 18. O hidrogênio, ele faz parte, ele é sozinho, né? Ele faz parte sozinho de um grupo. Então, ele não se junta com os outros. No meio da tabela, no grupo 3 ao 12, observe aí, do 3 ao 12, essa parte mais baixa, estão os chamados elementos de transição, que são também conhecidos como metais de transição. E nas partes laterais da tabela, dos grupos 1 e 2, né, as partes mais altas, 1 e 2 do lado esquerdo e do 13 ao 18 do lado direito. Eles também são especiais, tem sua explicação aí. Nas laterais, eles são chamados de elementos representativos. Os átomos de um mesmo período apresentam o mesmo número de camadas eletrônicas. Vocês lembram lá da distribuição dos elétrons, né, ao redor do núcleo? Lembram lá das camadas K, L, M, N, O até o Q, não é? Então, os átomos de um mesmo período apresentam o mesmo número de camadas eletrônicas. E o que são períodos? São as linhas horizontais. Então, eles têm o mesmo número. Assim, lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e neônio, por exemplo, estão no segundo período e têm 2 camadas eletrônicas, a camada K e a camada L.
Então, quem está na primeira só vai ter uma, quem vai estar na segunda vão ter duas, na terceira vão ter três, na quarta vão ter quatro, na quinta vai ter cinco, na sexta vai ter seis e na sétima vai ter 7 camadas, tá certo? Os elementos da série de lantanídeos, que começa com lantânio, e os das séries de actinídeos, que começa com actínio, fazem parte da família 3, ou 3B na nomenclatura mais antiga, mas são colocados na parte de baixo da tabela para que ela não fique muito extensa. Vários dos elementos do sétimo período foram produzidos artificialmente. Vocês vão ver aí que é a última, né? A sétima. Eles foram produzidos artificialmente, em laboratório. Posteriormente, alguns deles foram encontrados em concentrações mínimas em depósitos minerais naturais. Os elementos de um número atômico maior do que 92, né, que é o número atômico do urânio, são chamados de elementos transurânicos. São radioativos e transformam-se em outros elementos. Os metais, que aparecem em fundo de cor amarela, os não metais em fundo verde e os gases nobres em fundo violeta. Então, vocês conseguem identificar aí os metais, ó, o amarelo, os não metais, o esverdeadinho aí, né, que fica da 13 entre a 17 na parte superior aí, e os gases, o violeta, que é só na coluna 18. É bom lembrar que, embora Mendeleev seja considerado o pai da tabela periódica, a construção de todo o conhecimento é fruto de um trabalho constante e gradual de muitos pesquisadores. Então, um pesquisador jamais vai trabalhar sozinho, trabalha sempre em grupos. E um estuda daqui, outro estuda dali, e eles conseguem, né, chegar a alguma conclusão. Em 1829, por exemplo, 40 anos antes da tabela periódica de Mendeleev, o químico alemão Johann Dobereiner havia agrupado os elementos com propriedades semelhantes em tríades, que são grupos de 3, em que a massa atômica de um dos elementos era a média da massa atômica dos outros dois. Isso aí já era o trabalho tentando organizar os elementos químicos, certo? Para facilitar o trabalho deles. Outra tentativa de organização dos elementos foi a do químico inglês John Newland, que propôs em 1864 grupos de 7 elementos, mostrando que as propriedades se repetiam no 8º elemento. Então, tudo isso era trabalho para tentar organizar, certo? Vamos lá. Os metais. Com exceção do mercúrio, os metais são sólidos a temperatura ambiente e têm um ponto de fusão alto. Já é uma classificação dos metais, né? Ele pega as características semelhantes dos metais e eles agruparam esses elementos no mesmo, organizados lá, né, na tabela periódica, juntos, porque tinham características semelhantes. Lembrem que eles têm fundo amarelo lá. E tem um ponto de fusão alto. Eles não quebram com facilidade e, em geral, podem ser dobrados, isto é, são maleáveis, principalmente quando aquecidos. Os metais podem ser transformados em fios finos, ou seja, são dúcteis. Olha aí, ó, gente, características dos metais, ó. São sólidos a temperatura ambiente, tem ponto de fusão alto, eles são maleáveis, né, e são dúcteis. Por possuírem essas propriedades, os metais costumam ser usados para moldar chapas e fabricar objetos como utensílios domésticos. Outra propriedade dos metais é conduzir bem a eletricidade, ao contrário da maioria dos não metais. Então, por essa razão, os metais são muito usados na produção de fios elétricos. Os metais também conduzem bem o calor e, em geral, possuem um brilho característico, que é o brilho metálico. Os metais do grupo 1, exceto o hidrogênio, né, que é classificado separadamente dos outros elementos, eles são chamados de metais alcalinos, ou do grupo 1. Aqui na imagem nós vemos um único metal líquido em temperatura ambiente, que é o mercúrio. Né? Veja como os metais desse grupo, lítio, sódio, potássio. Veja como os metais desse grupo têm algumas propriedades físicas em comum. São macios, né, que podem ser cortados com uma faca. Têm densidade e ponto de fusão baixos em relação a outros metais. E reagem mais facilmente com água, produzindo gás hidrogênio e compostos chamados de base, que estudaremos no capítulo 8. Já os metais do grupo 2 são chamados de metais alcalino-terrosos e formam bases. Eles são mais duros que os do grupo 1 e reagem de forma mais branda com a água. Berílio, magnésio, bário, cálcio, estrôncio.
Vamos lá. Os não metais, no lado direito da tabela periódica, ficam os não metais. Em temperatura ambiente, cerca de metade se encontra no estado gasoso, né, que é o oxigênio, nitrogênio, cloro e flúor. E a outra metade se encontra no estado sólido, que é carbono, iodo, fósforo, enxofre, selênio e astato. A única exceção é o bromo, que em temperatura de 25 graus Celsius é um líquido volátil que forma vapores avermelhados. Entre os não metais está o grupo 17 da tabela periódica, conhecido como grupo dos halogênios: flúor, cloro, bromo, iodo e astato. Reveja na tabela que você vai encontrar esses elementos. Os halogênios reagem com metais e formam os chamados compostos iônicos, que estudaremos no próximo capítulo. O cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, por exemplo, é formado pela combinação de átomos de cloro, que é halogênio, e sódio, que é metal. Outro grupo de não metais é o grupo 16 da tabela periódica, conhecido como grupo dos calcogênios: oxigênio, enxofre, selênio e telúrio. Olha aí. De modo simplificado, pode-se dizer que os não metais têm propriedades opostas às dos metais. Então, eles não conduzem bem a eletricidade ou calor, e os não metais sólidos geralmente quebram se tentarmos dobrá-los, isto é, não são maleáveis. Também tem ponto de fusão inferior aos dos metais, com exceção do carbono na forma de grafite ou diamante. Os elementos do grupo 18, chamados de gases nobres ou raros, têm 8 elétrons na última camada, né, com exceção do hélio, que tem 2. Esse número de elétrons confere estabilidade a esses gases. Por isso, esses elementos dificilmente se combinam com outros nas condições ambientes. Esses gases podem ser encontrados, por exemplo, nos letreiros luminosos, como é o caso do neônio. O hélio pode ser menos denso que o ar. É usado em balões de gás. Agora vamos para a nossa atividade? Nós temos as questões 15 e 16. Olha aí. Vamos lá responder questão 15 e 16. Com seus conhecimentos sobre elementos químicos e com o que você já aprendeu em ciência ao longo do seu estudo, identifique no caderno o nome dos elementos que correspondem às características abaixo. Então, nós vamos ler cada uma das características e vamos procurar identificar os elementos, certo? Então, letra A: 2 metais mais preciosos usados em joias. Super fácil, não é? Ouro e prata. Muito bem. A letra B: o metal líquido à temperatura ambiente. Nós acabamos de falar sobre ele, que é o mercúrio. Muito bem. A letra C: o elemento que forma o carvão e o diamante vai ser o carbono, não é? A letra D: o elemento presente em maior quantidade no gás atmosférico. Vocês lembram lá o que é que os gases que compõem a atmosfera, o que tem maior quantidade é o nitrogênio. Nós já falamos sobre isso nas séries anteriores, né? Nitrogênio. Letra E: o elemento que forma o gás necessário para a respiração vai ser o quê? O oxigênio. E agora só faltam 3, né? O elemento que conduz bem a eletricidade e é usado em fios de instalações elétricas. Quem sabe o nome desse fio aí que tem na sua casa, levando a eletricidade, distribuindo aí pela sua casa? Qual o nome desse fio que fica aí encapadinho? Cobre. Esse metal é cobre. A letra G: o metal leve e maleável usado em panelas. Quem lembra? Alumínio. E a letra H: o metal presente nos ossos e nos dentes vai ser o cálcio. É isso aí. Então, foi difícil? Não foi não, né? Então, a outra questão, que é a 16, você vai ler aqui direitinho e vai responder, certo? Utilizando a tabela periódica, você vai olhar lá e vai responder. E no caso de dúvida, você vai falar com o seu professor. Gente, nós estamos aqui encerrando, né, nossa segunda videoaula. E na próxima semana a gente se reencontra, não é? Então, tenham todos uma excelente semana. Fiquem com Deus. Tchau.